Não, então, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Eu queria primeiro também pedir desculpa porque os meninos estavam falando aqui e eu infelizmente estava no celular, né? Foi uma emergência que aconteceu, eu tinha que realmente dar atenção. Mas vamos lá. Eu já dei essa palestra, essa oficina aqui também algumas vezes, né? E eu tô gravando até essa palestra para poder jogar ela na internet e então eu possa produzir outras oficinas mais focadas em algum tema, ou luz, ou a questão de composição de cena, narrativa e tudo mais. Então essa palestra vai ficar até para vocês aí depois. Basta vocês olharem lá o Facebook ou o Instagram que eu vou divulgar, tá? Então, como estava falando, meu nome é Jean, sou designer gráfico daqui da Nassau, né? Da Nassau não, né? Formado pela Nassau. E quanto mais eu queria ficar longe da Nassau, mais eu voltava. Porque pouco menos de 4 meses que eu tinha me formado, recebi um convite da Lua para poder vir dar aula aqui pro Pronatec, né? E foi uma experiência legal. O Instagram fecha. Então foi uma experiência fantástica que eu aprendi bastante. Eu aprendi bastante coisa enquanto eu tava... Tá lasca hoje. Então foi uma experiência maravilhosa aqui. Fora isso, eu também trabalhei com EAD na UFAL e trabalhei com moda na Frix e publicidade na Dux, né? Hoje eu atuo como freelancer e futuramente como professor, mas agora não pela Nassau. Eu vou começar a dar aula provavelmente para Project, que é uma escola de efeitos visuais lá no Farol, que vai começar as aulas agora em janeiro, certo? Então em breve teremos aí notícias, valores e tudo mais, ok? Além disso, eu tenho uma loja de camisetas, tem uns cartõezinhos de visita ali na mesa, depois vocês podem pegar. E no final eu faço um outro jabá aí para vocês conhecerem, ok? Então vamos lá. Essa oficina aqui, essa palestra, eu dedico ela uma grande porcentagem a dar algumas dicas, das quais eu infelizmente não tive enquanto eu estava por aqui. Eu queria crescer como ilustrador, certo? A faculdade ela passa um ótimo embasamento sobre o que é ilustração e como ilustrar, tá? Mas a parte prática em si, de desenho, de montagens, de digital mesmo, infelizmente não acontece tanto. Eu tive que correr um pouquinho atrás, mas e é uma coisa que eu quero passar um pouquinho para vocês, que é erros que às vezes a gente não percebe, tá? E isso aqui não vai ficar somente para o campo da ilustração, do desenho, ok? Então, primeira pergunta que eu faço: o que é ilustração? Obrigado. Metade aqui eu acho que já viu isso, né? Já viram essa definição. Mas ilustração é a forma de interpretar um significado ou uma ideia, né? Ou de uma ideia, sem utilizar o meio da escrita. Então, por exemplo, o cinema é uma forma de ilustrar. Você vai contar uma história, você vai utilizar o cinema. E uma coisa que, quando vocês estavam palestrando, eu estava pensando, eu acho que o cinema foi a primeira forma de arte que não começou somente por registro, né? Porque a gente tem aí a literatura como registro, a fotografia como registro, a pintura como registro, né? De época, de pessoas, de personalidades e tudo mais. E o cinema, eu acredito que ele começou já como até uma expressão artística, né? Uma expressão de uma ficção e tudo mais, como foi no caso do Lumière, que começou com a Viagem à Lua, né? É Méliès, que foi... tá, ó, já tô aqui...
Ah, pronto. Mas aí a gente já tem, né, acho que a primeira forma de arte em si que começou como arte, né? E não como registro ou então como uma outra função, tudo mais. Mas então, ilustração é uma forma de interpretar algo sem necessariamente usar a escrita. Então vocês têm aí o cinema, vocês têm a fotografia, você tem a escultura, você tem uma mímica, né? Você pode utilizar a mímica para interpretar ou para jogar uma ideia, certo? E várias outras coisas. Então, a partir disso daqui, eu introduzo o meu conceito de ilustração que eu levo para mim. Primeiro que eu não acho que ilustração necessariamente é somente arte, uma expressão do meu subconsciente, das minhas emoções e da minha vivência. Não. Ilustração para mim é quase como um projeto, é mais como design, certo? Ela é algo que eu tenho que comunicar, não interessa se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou com fome ou não, com sono, não interessa. É uma ideia que eu tenho que comunicar e eu tenho que utilizar de meios teóricos e práticos para então jogar essa ideia para o meu público, certo? A partir disso aqui eu joguei 4 dicas, 4 são 5 dicas, e a primeira delas é desenhe verbos e não substantivos, tá? Desenhe emoções, desenhe sentimentos, mas não desenhe somente substantivos. Por quê? Quando você desenha um substantivo, quando você desenha uma pessoa, um rosto, uma mão, é somente isso que você está desenhando. Agora você desenhar uma pessoa indo para um ponto de ônibus, estudando, lendo, sendo agredida, né? Chorando, com saudade, é outra coisa, tá? Obviamente, se você está fazendo a ilustração para um livro de anatomia, para as turmas de medicina, enfermagem e da área da saúde, então aí realmente você tem que desenhar bíceps, tríceps, ossos e por aí vai. Mas fora isso, esqueçam isso, tá? Substantivo não rola. É somente uma representação anatômica. E nada tem bonito isso, além de uma técnica. Um exemplo que eu dou aqui, e vamos voltando para falar de cinema, é a capa do livro A Arte de Como Treinar Seu Dragão. Eu vou jogar essa... Obrigado. Não. Recentemente coloquei o Dropbox, mas vou jogar essa arte aqui para o Photoshop para a gente poder dar uma analisada legal. Olha lá. E a gente poder analisar um pouquinho da narrativa dessa imagem, que ela é estática, mas que ao mesmo tempo ela transmite quase todo o roteiro do filme. Então essa imagem ela é icônica pelo fato de que temos em sua composição uma imagem basicamente simétrica, certo? Cortada pela diagonal. Quero, se puder. Facilita, né? Visualizar. Legal. Então, nós temos uma imagem que basicamente está sendo cortada na diagonal, onde nós temos basicamente dois opostos, sempre opostos. Essa imagem é trabalhada com a questão do contraste. Então aqui nós temos um lado que é de luz, nós temos um lado que é calmo, do bem, nós temos o lado humano. E nesse outro ponto daqui, nós temos o que? O escuro, o misterioso, né? Nós temos um lado mal, né? Um lado ruim, um lado de trevas. Melhor colocar aqui, trevas. Nós temos os... Opa!
nós temos aqui o mundo dos dragões, certo? Então essa imagem aí, ela exemplifica basicamente os dois mundos que são retratados nesse filme, nessa narrativa, certo? Nós temos o lado escuro e o lado claro. O filme basicamente conta a história de como o Soluço como é que ele encontra um outro personagem que é o Banguela, que é um dragão, né? A Fúria da Noite, o dragão mais temível dos dragões e tudo mais. Então, essa imagem, ela passa a narrativa total do filme pelo fato que ela mostra um encontro de dois mundos diferentes. O filme começa em um ponto onde os dragões são inimigos, aterrorizam, né? Roubam as comidas dos humanos, estão sempre em guerra, e o filme termina em harmonia. Em harmonia, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com uma imagem estática, a gente vai trabalhar com cinema e tudo mais, é interessante a gente ter esse foco na narrativa. No último pôster do Star Wars, que não é esse atual, né, que vai lançar esse ano, mas o Despertar da Força, a gente pode traduzir basicamente tudo o que vai acontecer no filme a partir do pôster. Quem é o personagem do bem, quem é o personagem do mal, quem é o personagem neutro e quem é que vai trocar de lado. Tudo isso pela composição e pela diagramação de um pôster, certo? Outra coisa, notem que essa pintura ela está mal acabada. Preste atenção. Isso daqui não é uma forma. Isso aqui não é uma forma correta de interpretar um dragão, né? É uma mancha basicamente com dois pontinhos aqui. Aqui também você não tem uma coisa muito certa, né? Você tem um formato, mas você não tem uma renderização, você não tem uma pintura tão específica. Inclusive, tem traços de pincéis aqui, né? Então, a gente nota que essa imagem ela não deve ter demorado nem 30 minutos para ter ficado pronta. Mas ela passa tudo que o filme precisa ter. Ela passa a essência, a emoção e o sentimento. Ok? Uma outra imagem que é legal de se trabalhar, mas é um pouco mais complexa, é essa imagem conceitual do filme Enrolados, tá? Eu não vou jogar essa para o Photoshop porque ela é um pouco mais complicada, mas a gente precisa adiantar um pouquinho mais o tempo aqui, que eu quero demonstrar para vocês um pouquinho do processo. Então, essa imagem aí, ela é muito interessante porque ela mostra não como o personagem não como o personagem se move, mas o que eles sentem. Você pode não ter assistido esse filme, mas quando você olha essa imagem, você sabe que um é apaixonado pelo outro. Um faria de tudo pelo outro. E tudo isso ainda com a pintura basicamente mal acabada. Então, técnica, gente. Técnica é uma coisa que vocês vão aprender com o tempo, com exaustão, mas isso não é tudo. Não adianta você ter tanta técnica e você não conseguir passar um mínimo de emoção em uma imagem. Ok? Minha segunda dica é que vocês criem uma biblioteca visual. Eu acredito que todo mundo aqui tem uma referência. Tenha seu artista preferido, seu designer preferido, um diretor preferido, um diretor que ajudou na carreira, certo? Então, tenham sempre em vista uma biblioteca visual para vocês. Eu utilizo a ferramenta do Pinterest, porque ela é fantástica. Você consegue encontrar os mais variados tipos de artistas, produtos, tutoriais, seja lá o que for. E você tem uma gama muito rica, uma qualidade muito rica em imagens.
Não é como o Google, que você joga lá uma coisa e ele dá sempre do mesmo, uma coisa muito ensaiada, muito de estúdio, sabe? Aqui você vê mais riqueza de qualidade, ok? E a dica número 3 é que você finalize mesmo que não seja perfeito. Isso é fato. Muitas vezes a gente tem a mania de deixar as coisas incompletas. E isso acaba criando um mau hábito na gente. Quando eu trabalhava não, né? Quando eu pintava com tinta óleo em tela, lá pelos meus 10, 11 anos de idade, muitas telas eu não costumava terminar. Ficava sem paciência, não queria, achava que não ia melhorar, não tinha como consertar. E o resultado disso são várias telas com vários buracos brancos na minha casa, né? Hoje eu já tento me policiar muito quanto a isso. Uma pintura, uma ilustração como essa aqui, eu demorei 2, 3, 4 vezes para concluir ela. Sempre finalizava a etapa que eu estava praticando, que eu estava trabalhando no momento, mas eu nunca desistia dela, certo? Então, por exemplo, essa ilustração aqui do lado da Viúva Negra não me agradou tanto, mas eu finalizei ela no pincel, na folha, passei a tinta, coloquei no Photoshop, tentei dar uma arrumada aqui e ali, mas finalmente não me agradou. Aquela etapa foi concluída, não precisava passar para as cores. Já essa daqui não, eu gostei tanto do desenho, eu gostei da arte final e eu gostei das cores. Para mim ela finalizou. Ok? Então, cuidado com o mau hábito de começar as coisas e não terminar, certo? Isso acaba gerando muito rascunho e pouco projeto concluído. Minha última dica, dessas 4 dicas aí, eu ainda tenho algumas coisas para falar, mas desenhe sempre que puder. Eu vi algumas pessoas trabalhando aqui, desenhando e rabiscando com um caderninho, isso é excelente. Sempre andem com um caderninho no bolso, com um lápis ou com uma caneta, tá? Desenhar é essencial para diversas profissões, e ela é essencial até para o ser humano como um respiro, tá? Como uma forma de externar alguma coisa sua. Então, andar com um caderninho no bolso, andar com uma caneta, sempre é bom. Existem vários eventos, né? Um dos conhecidos é o Sketch Crawl, que é um evento que acontece mundialmente, todo ano, em que o fundador desse evento, ele joga no site, no blog dele, o dia que vai acontecer. Sei lá, hoje é dia 22, né? 23. E no site dele vai ter o evento no dia 27. Então, no dia 27, quem quiser, pega um caderno, pega algumas folhas, tinta, pincel, lápis e vai pra rua. Eita, cafezinho, né? Caramba. Tá, obrigado. Então, o pessoal simplesmente vai pra rua. A ideia é justamente essa, a gente sair um pouquinho do nosso estúdio, da nossa salinha e ir pra fora. Olhar as pessoas no mundo real, olhar as pessoas fazendo aquilo que elas fazem naturalmente, trabalhando, caminhando com o cachorro, seja lá o que for, e desenhar. Somente isso. Ok? Mas vamos lá, vamos focar aqui como é que funciona o trabalho. Quando eu vou começar uma construção de uma ilustração ou de um projeto e tudo mais, a primeira coisa que eu tenho que definir é o público, certo? E quando eu defino o público, seja infantil, adolescente, adulto, eu tenho as minhas limitações ou eu tenho as minhas ferramentas ideais para trabalhar com aquele público. Para o público infantil, a gente geralmente utiliza de formas mais básicas, cores mais alegres e mais vivas, certo? A gente tenta sempre a exagerar o mundo real. A criança, quando ela está crescendo, ela não tem ainda a sua projeção, a sua idealização do que é a realidade. Então, o exagero, a simplicidade, certo? O contraste muito grande das formas e das cores
é essencial para ela, para que ela entenda aquele contexto que é simples, mas ao mesmo tempo que ela não conhece. Já um público adulto, a gente pode trabalhar mais com realismo, certo? Com formas mais complexas, com formas mais com cores mais ousadas, né? Utilizar uma paleta mais pastel ou aquarelável, ou mais escura, ou uma sépia, tudo mais. É legal para o adulto. Você consegue diversos efeitos, certo? Utilizar o preto e branco, por exemplo, para ter a dramaticidade é ótimo. Você vai trabalhar com um público que exige mais complexidade na sua construção. Até porque a realidade para o adulto já está formada. Ela já sabe como é que é o mundo de verdade. Ok? Um bom exemplo disso são essas duas produções, que são ilustrações, tá? A da esquerda é um trecho, um frame, eu acho, da Hora de Aventura, que eu acho um desenho excelente para quem é criança e ao mesmo tempo para quem é adulto, porque ele dá algumas alfinetadas, ele tem algumas temáticas que a criança não percebe, mas o adulto percebe, né? As entrelinhas. Mas ainda assim é um desenho infantil. Então você tem formas básicas. Você pega aqui, por exemplo, o Jake. Você olha o Jake. Opa, pra cá. Vai. Foi. Então, se você olhar o Jake aqui, ele é basicamente algumas formas básicas, né? Ele é basicamente redondinho. Eu falo muito basicamente, mas isso é mania. Isso é horrível. Mas o Jake é o que? Ele é um círculozinho aqui, né? Então ele é um cilindro. Da mesma forma como o fim também é, mas ele é mais esticado, né? Se não me engano, o fim são 3 círculos iguais. Então, formas básicas, né? Círculo, quadrado, triângulo. Um exemplo legal se trabalhar com o público infantil, com um exemplo legal é Divertidamente. Todo mundo já assistiu? Divertidamente ele trabalha muito bem, né, os personagens que são as emoções de formas bem geométricas. Então você tem a alegria, que ela sempre está em movimento, né? Você tem a tristeza, que ela é um poço de melancolia, né? Tem a raiva. A raiva nada mais é do que uma energia negativa, né? Então, ela tem retas, ela tem pontas. Tem o medo também, que é uma figura muito parecida tanto com a raiva como com a alegria, que ela geralmente é quase que um tapete mágico do Aladdin. E tem mais uma que é o nojinho, né? Que basicamente é uma adolescentezinha mimada. E tudo mais. Então, formas básicas, gente, são a base da construção de qualquer ilustração infantil. Você pega aí, por exemplo, os Minions. Os Minions são essa forma daqui. Né? Quais outros personagens cabem nessa forma? Os cidadãos, por exemplo, do prédio, né, do hotel, do Detona Ralph, eles também são dessa forma.
Porque no filme eles também servem como os Minions. São personagens secundários, tem lá a sua importância, né, o seu alívio cômico, mas ainda assim são secundários. Uma outra coisa que dessas formas você consegue também os Incríveis. Eita, eu adoro quando eu coloco na camada errada. Mas o que é que nós temos nos Incríveis? Nós temos o Senhor Fantástico, o Senhor Incrível, que ele é o arquétipo do homem musculoso, né? Ele é aquele cara dos ombros largos, parece um pictograma de banheiro, né? Mas ele é o estereótipo do homem fortão, com as pernas fininhas. Você tem a mulher elástica, que você pode colocar a cabeça dela, um pé aqui, a mão aqui e a mão aqui. E então você construir o corpo dela, porque, enfim, ela pode se transformar no que ela quiser. Ela é absurdamente dinâmica, né? Então você trabalha muitas curvas com ela. Você tem o Flash, que é basicamente uma mistura de círculos com triângulos, já que ele é rápido, ele é dinâmico. Você tem a Violeta, que a forma dela já mostra o poder que ela tem, né? Ela é uma adolescente meio gótica, muito magrinha. É aquele velho magrinho que assim, você tá de frente, parece estar de lado parece que você sumiu, né? E o poder dela é o quê? É ficar invisível. E você tem o Zezé, que é um bebê. Então, formas básicas, gente, é a essência do que é um desenho infantil. Não interessa se você vai trabalhar com realismo, como por exemplo, deixa eu só catar aqui. Pronto, eu gosto muito desse quadro. Como no caso que eu usei a forma básica para infantil, né, para o público infantil, mas utilizei de uma renderização, de uma pintura mais realista. Isso aqui é um quadro do livro que eu fiz esse ano, que é O Colar de Pérolas de Cecília, que saiu pela Coco de Roda, da Graciliano. É, na minha opinião, o quadro mais bonito dos 10, até porque deu um trabalho infernal fazer esses peixinhos, né? Mas ele tem aqui a sua construção de formas básicas, poucos detalhes. Você não vê aqui, por exemplo, o bíceps dela, o ombro dela, a divisão do cotovelo dela não existe. Mas para uma criança isso aqui é legal, porque basicamente a criança ela vai ignorar o texto, mas essa imagem em si, ela conta uma história, ela tem a sua narrativa, ela tem o seu sentimento, ela tem a sua emoção. Então a criança pode até criar uma história para ela somente pelas imagens, certo? Ilustração para livro, ela é basicamente uma adição, certo? Um conjunto, né? Texto e imagem, mas ao mesmo tempo você pode ter histórias diferentes que se complementam. Algo que está aqui no texto, que não está aqui no texto, está na imagem. Expandir o universo para a criança, isso é fantástico. Sim, e aqui do lado nós temos um quadro do quadrinho O Reino do Amanhã, que foi ilustrado pelo Alex Ross. E para quem não conhece a história, ele utiliza uma temática absolutamente adulta. O Reino do Amanhã, para começar, é um trecho do Apocalipse da Bíblia, né? Então você já começa com um impacto muito grande até pelo título. E disso aí é para pior. Violência, assuntos como revolução, como formas de se governar, como liberdade, que são trabalhadas nesse quadrinho e que uma criança não entende. Ela não tem uma formação tão forte ainda para entender
questões como essa, ok? Então aqui você tem uma linguagem mais adulta, você tem aqui uma anatomia, ó, olha os gominhos aqui do abdômen do espectro. Olha o movimento que tem a roupa do espectro. As cores. É basicamente uma imagem apagada, cinza, mas mesmo assim poética. Mas vamos voltar aqui para a ilustração infantil, tá? Definido o público, que no caso eu trabalho com infantil. Próxima coisa que eu tenho que fazer é definir as ações que eu vou tomar, que os meus personagens vão tomar. E um dos recursos, uma das ferramentas para se utilizar para produzir é a linha de ação. Quantas vezes vocês já viram uma pessoa socando outra dessa forma aí da esquerda? Não existe, né? Ela não obedece à física, ela não obedece à questão de impacto. Não existe impacto aqui. É uma pessoa socando a outra e as duas estão em pé. A gente sabe que um soco, por mais exagerado que seja esse daqui, que aí entra um recurso da ilustração infantil, um soco é mais ou menos isso aqui. É uma pessoa empurrando o peso dele contra o outro. Então uma pessoa está por cima, a outra está por baixo. E de onde é que a gente tira essas linhas de ações? Gestos. Tá? Gestos é basicamente... Eu tenho que parar de falar basicamente. Eu tenho que... o gesto em si é a fonte de toda ação. Tá? Eu posso construir qualquer personagem, qualquer narrativa em si, utilizando essa linha de ação. Então, eu vou jogar para cá. Opa. Então, a minha linha de ação, por exemplo, dessa moça, é o quê? É um arco, né? Eu tenho a minha linha de ação e eu tenho uma coisa chamada contraposto. Uma dica, quase que uma regra, é, se você puder, utilize sempre uma linha de ação curvada e o contraposto reto, ou o contrário. Isso cria contraste. Então, se eu quisesse fazer essa imagem daqui, eu tenho aqui o rosto, torso, cintura. Conectei. Eu tenho a minha perna aqui. E os braços. Ok? Então eu tenho ação, eu tenho uma leveza dessa forma aqui, né? Esse gesto aqui, mas eu posso até exagerar. Então, se eu quisesse que o Mickey estivesse fazendo essa pose, eu não faria esse arco assim dessa forma, eu faria ele mais assim, mais fechado, quase como um C. Eu não lembro como é que é o Mickey, tá, gente? Então, desculpa. Lembra que ele tem uma bota, né? Então eu tenho o meu Mickey aí, mais exagerado, no mesmo gesto e até mais expressivo ainda. Então, a linha de ação ela é uma ferramenta que você tem que regular. Se ela vai ser mais realista ou se ela vai ser mais exagerada. Mais exagero, você gera então uma coisa chamada redundância, né? Que para a questão da imagem é ótimo.
Quando você utiliza de várias formas para exemplificar a mesma coisa, você cria um entendimento mais fácil, um entendimento maior da situação ali retratada, ok? Ah, não, deixa eu botar aqui. Outra coisa, quando eu estava falando aqui, eu acabei me esquecendo, tá? Quando eu estava falando aqui de formas básicas, temos quadrado e o triângulo. Um exemplo de como isso aqui funciona para externar a personalidade de uma pessoa é muito bem vista no filme Up, Altas Aventuras, né? Onde você tem lá o Russell, que ele é uma criança. Então, quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com a ideia, né? Com a personalidade de criança. A gente trabalha geralmente com círculo, com coisas curvadas, né? Você olha um bebê, uma foto de um bebê, você vê aqueles bracinhos gordinhos, aqueles dedinhos que parecem salsichas, né? A bochechinha que dá vontade de apertar. Então é muito círculo, é muita curva. Então a criança em si, a gente trabalha muito com o círculo, porque ele demonstra o quê? Leveza. Ele demonstra como é que é? Ele demonstra algo ser algo. Vai, Lu, ajuda, vai. Esqueci, deu branco agora. Bora, Lu. O círculo. O que é que ele representa mesmo? Leveza, dinamismo, o que? Conforto, movimento, né? Quando você olha um círculozinho desse, uma bolinha dessa, você imagina o que? Que ela está pulando. Né? Que ela quica. Então, basicamente, lá vai eu com basicamente de novo. Então, o círculo ele é um elemento orgânico. Então, o Russell do Up, ele sempre vai ter curvas. Ele tem um olhinho redondo, ele tem uma orelhinha redonda, sobrancelhas geralmente bem expressivas, né? Bem com curvas. O narizinho dele é redondinho e ele tem até um bonezinho que não é quadrado. Já o Sr. Frederiksen, ele é a síntese do que é um quadrado. O quadrado ele é o que? Ele é bruto, ele é mecânico, ele é basicamente o oposto do que é um círculo. O triângulo, gente, ele já é um elemento quase que de interseção entre os dois aqui. Mas então o Sr. Frederiksen, ele tem sobrancelhas retas, um nariz bem quadrado e está sempre de mau humor. No filme também a gente pode ver que o triângulo tem um elemento triangular que é também um protagonista, que é a casa, né, do Sr. Frederiksen. Que aquela casa ela foi concebida não como cenário, mas sim como personagem. Ela passa muito da história do Sr. Frederiksen, né? É uma casa muito pequena para um cara que relativamente é grande para ela, e mostra a questão do sufoco, e é muito simbólico no momento em que ele deixa a casa e ir embora voando, né, para dar continuidade à vida dele.
Mas vamos voltar aqui para o slide. Certo. E para finalizar tudo isso que eu falei, linha de ação, definir formas geométricas e tudo mais, eu venho parar no meu estilo, onde eu geralmente trabalho com personagens mais fofinhos, que remetem a bebês, a crianças. Então eu tenho quase que um projeto das formas que eu uso nos meus personagens. Não é regra, e sim ferramenta. Então, essa forma, ela se assemelha sempre a um feijãozinho. Por quê? O torso, ele geralmente é um pouco menor e a cintura é maior. Quando vocês veem um bebê, por exemplo, ele geralmente até de fralda, né? Isso já é até cultural, mas a gente vê a fralda dele até como ele mesmo, né? Uma parte dele. Então as pernas geralmente ficam bem pequenininhas, e você tem quase que um acréscimo à cintura da criança. Então, por conta disso, eu não tenho uma reta, não tenho uma divisão tão grande aqui para a pelvis dele. Ok? Essa personagem aqui, esse modelo que eu criei aqui, ele pode se encaixar com qualquer personagem, tá? Isso depende bastante do que eu quiser fazer. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar ele como Batman, eu posso? Posso. É o Batman? Se eu quiser colocar ele como Aquaman, só não dá pra fazer tudo aqui, mas amém. Mas eu pensei nessa pose aqui para uma personagem bem legal que eu vou fazendo aqui. Se vocês adivinharem, eu paro. Então, outra coisa, eu não me apego tanto ao rascunho, tá? Então se eu quiser aqui, como que eu tô querendo aqui, diminuir o corpinho dela, deixar ele mais magrinho, eu faço. Ou a perna aqui, por exemplo, eu quero dar uma alongada, então Então, alguém entendeu quem é a personagem? Arlequina, né? Eu estava dando essa oficina na leitura do Park Shopping e alguém me perguntou: Jean, como é que você diferencia o corpo de um personagem masculino para um feminino?
não diferencio. Simples assim. Porque é uma criança, gente. Se você tira, por exemplo, o brinco de um bebê, que eu acho bem errado colocar, na verdade, não faz diferença se é uma menina ou se é um menino. E na verdade não tem pra que nem saber, né? É um bebê, é uma criança que está crescendo. Então, geralmente, quando eu trabalho com meus personagens, eu costumo não utilizar de elementos físicos adultos. Aconteceu alguns problemas, né, na Marvel há um tempo atrás, quando um artista chamado Joseph Campbell Oi? Também. Se eu não me engano, também. Ele fez uma capa pra Mulher de Ferro, né? A Coração de Ferro. Que é uma garota de 15 anos que assumiu o manto do Homem de Ferro. Depois da Guerra Civil 2 e tudo mais. E ele fez ela absurdamente sexualizada. Com uma pose muito sexy, um peitão grande e tudo mais, com a roupa bem colada. Mas é uma menina ainda de 15 anos. Sabe? Por mais que ela tivesse 30, 40, sei lá quantos anos fosse, ainda assim seria, digamos, até um pouco errado, né? Mas ainda assim era uma criança, 15 anos, e ele colocou ela absolutamente com vários atributos sexuais nela. E não foi uma das capas que foram aprovadas e não saiu essa capa, mas houve essa polêmica aí porque vazaram, né, as informações e tudo mais. Então, eu geralmente não costumo colocar nada, principalmente quando eu trabalho com esse estilo aqui. Se eu vou trabalhar com um personagem mais adulto e que talvez mereça um corpo, o contexto que eu vou colocar ele, que mereça um corpo mais sexualizado, alguma coisa do tipo, que eu acho muito difícil fazer alguma coisa desse tipo, eu coloco. Não vejo problema algum. Tá? Então, terminando até com um errozinho. Antes de finalizar tudo, eu quero até fazer uma demonstração de desenho do nada até final, mas eu deixo essa frase aqui do Walt Steinfeld, que ele foi o professor da Disney por mais de 20 anos, né, de animação, e tem até um livro dele que eu vou recomendar depois, que ele fala: um desenho ou uma cena não está acabada quando a representação material for feita. Ele está acabado depois que uma representação sensível de uma emoção for criada. Então, isso volta ao comecinho lá que eu mostrei aquela capa do Como Treinar Seu Dragão. A imagem não estava finalizada. Tinha marcas de pincéis ali. Mas ela tinha passado toda a essência que ela necessitava ter, né? Coloquei 4 livros aqui que eu recomendo muito para quem quer ir para o campo da ilustração, desenho em si. E tem um outro aqui que serve para a questão de fotografia, para cinema e tudo mais. Que o primeiro é o Drawn to Life, que é do Walt Steinfeld. São 2 volumes, tá? Mas eu tenho o primeiro, não terminei ainda porque ele tem muito conteúdo mesmo. Então, se vocês quiserem ilustrar, peguem esse livro. Volta e meia na Amazon, ele está por 60, 70 reais. E ele é todo em inglês, então tem que afiar o inglês aí. O segundo livro é o How to Draw, do Scott Robertson, que ele é muito focado em perspectiva, em regras, em cálculos e tudo mais, tanto de cenários, carros, aviões, interiores. Ele é um livro absurdo, tá? Inclusive essa capa aqui desse que é uma espécie de caminhão, no aplicativo, que tem um aplicativo para o livro, se você aponta ela para a capa, o caminhão se monta na frente em realidade aumentada e você pode olhar ele de todos os lados. Bem interessante. Color and Light. Se você olhar, todas as escolas de artes visuais, eles vão sempre recomendar esse livro do James Gurney. Não é um livro tão grande, mas ele tem um conteúdo absurdo nele. Então você vai olhar a luz direta, a luz difusa, a luz, o reflexo da luz em um material que bate em outro, e
e também a questão emocional, né? A questão de como utilizar uma paleta de cores. Mas esses 3 livros, ele geralmente, o Draw to Life geralmente é 110, How to Draw, se não me engano, comprei por 130, e esse Color Glide geralmente está por 80 ou 90. Mas eu não estou com tanto dinheiro para gastar agora na minha carreira. Gente, compra esse daqui, que é o Art Fundamentals, que eu não sei nem se pronunciei certo, que ele é um conjunto de vários professores, várias pessoas que estão no ramo. Eles vão falar sobre vários assuntos: cor e luz, perspectiva, anatomia, composição. Cara, o capítulo de composição ele é um absurdo. Ele mostra cálculos para você calcular a razão áurea em uma imagem e poder regular ela. É um absurdo. E é um livro que eu recomendo muito. Você quer pegar só um livro, pega esse daqui da 3D Total. Mas para acabar, eu queria fazer um desenho da Lua. Fazer um desenho aqui da Lua que eu tô... Hã? Não é mais aluno, então posso zoar, né? Mas é um desenho bem simples mesmo, a construção e a estrutura do desenho em si. Vai ser bem simples. Eu geralmente utilizo um pincel mais grosso, porque eu não quero me atentar a detalhes. Então... Tu usa boné, né, Lu? Tu de vez em quando usa boné, né? Pronto, ó, que bagaceira de desenho, né? Tá bonito? Não. Interessa? Também não. Eu tô vendo a minha imagem praticamente finalizada aqui, certo? E o que eu vou fazer agora é, a cada etapa, como é que eu posso dizer? Lapidar mais esse desenho, quase como uma escultura, para poder ter a minha arte final no final. Então, aqui. E agora sim eu posso até usar um pincel um pouquinho menor para jogar com os detalhes. Eu tenho a minha narrativa na cabeça, tá? Mas vocês só vão perceber ela no final. Tá com cabelo ruivo ainda, Lua? Não, depois tava com uma coisa mais nova, aquela cor. Simpática sempre. Oh. Eu acho que aqui eu já posso até começar com a arte final. Deixa eu só acertar aqui direitinho o pincel. Pronto.
E é isso, gente. Eu só queria deixar aqui as minhas redes sociais. Facebook, Ilustragian vai para minha página. Eu sempre coloco conteúdo lá, tanto tutoriais como agenda de eventos e tudo mais. Meu Behance que está absolutamente desatualizado, mas eu vou atualizar. Tem alguns projetos legais que eu fiz desde a época da faculdade. E meu Instagram, que é o que eu mais uso, vocês encontram lá rascunhos, páginas finalizadas no meu HQ e tudo mais. A Ilustra T-shirt já é a minha loja de camisetas, tá? Encabeçada por mim e pela minha namorada. A gente tá para lançar agora mais uma coleção, a segunda coleção no caso, no meio de dezembro. E gente, é da hora, tá ligado? As camisetas não são caras porque o conceito dela é justamente esse, né? Eu queria camisetas legais e as camisetas custavam quase R$80. Então, minhas camisetas geralmente custam R$40, R$30 no máximo. E é sempre com alta qualidade, tá bom? Então confiram lá. E é isso. Só mais um porém aqui que eu quero mostrar. Só para finalizar. Eu tô produzindo um HQ chamado Dandara. Essa é a primeira página dele, que foi a única que eu colori até agora, quase como um experimento. Mas já tem um projeto de apoio para ele, que é o apoia.se/Dandara, onde qualquer apoio já inclui você dentro de um grupo secreto no Facebook, onde vocês têm um adiantamento do roteiro, processo de páginas, processo do roteiro. Eu vou colocar lá design de personagens para vocês verem, para vocês opinarem, decidir qual design de personagem vai ser colocado na história, certo? E por aí vai. E para quem é apoiador sempre ganha brinde. Tem por exemplo papel de parede que eu fiz, por exemplo, para PC e para celular. É o que eu uso no meu celular hoje. E provavelmente vai ser a capa do HQ. Então acho que é isso. Abram lá, apoiem, que é show de bola, tá? Obrigado.